Fala, aprovado! Eu me chamo Newton, eu sou monitor e o meu papel é organizar a sua vida começando pelos seus estudos. E eu sei que você está com um problema no simulado e eu vou te dizer, você está fazendo o simulado do jeito errado. No ano que eu passei, eu tirei muita nota baixa, só que eu percebi que o jogo não era analisar a nota, mas o motivo da nota. Tem dois tipos de pessoas que passam no ITA. A pessoa que está sempre tirando nota alta é o primeiro tipo. Ela quase passou no ano anterior. Ela ficou ali bem perto, ela estava na lista de segunda chamada, quase foi chamada. Essa pessoa, em termos de conteúdo, ela já está safa, ela é muito boa, ela vai passar o ano inteiro tirando nota alta e você vai achar que ela é um super-humano, mas na verdade é porque ela já estava pronta para estar lá dentro do ITA, ela só não entrou porque não tinha vaga suficiente. Essa pessoa, ela vai ficar com a nota lá em cima, vai oscilar muito pouco, e talvez você não consiga chegar no nível dela, mas ainda bem que o ITA tem 180 vagas, tá bom? Agora, tem um segundo tipo de pessoa que é provavelmente você que está nesse vídeo. É aquela pessoa que vai ter um desempenho crescente, vai começar o ano com um nível muito baixo. Pode ser que você não tenha nunca nem passado na primeira fase, mas eu te garanto que você tem chances de passar no ITA e de passar até na primeira e na segunda fase, tá bom? Agora, esse ano, não tô falando do ano que vem não, por quê? Porque você vai ter um desempenho crescente e com o passar do tempo você vai adquirir segurança, tá bom? Então não ache que, se eu nunca passei na primeira fase, eu não vou ter chance de passar no ITA esse ano, é mentira, tá bom? Da mesma forma que você olha pro cara que tá lá no topo do ranking e pensa, poxa, esse cara é muito bom, eu nunca vou conseguir chegar no nível dele, o cara que está no topo do ranking sabe que o aluno que está no início da preparação tem um gás que ele não tem mais, ele já está cansado. Então, saiba que você tem chances de passar sim, só que você não pode se parametrizar pela nota do simulado não, porque você vai se desmotivar. Eu lembro que no ano que eu passei, eu estava tirando notas bem baixas. Entenda por nota baixa 3, 4, 5. E o número mágico do ITA é quanto? 7,5. Essa é a nota que você precisa para passar em qualquer ano do ITA. Claro, tem anos que o corte é um pouco mais baixo, tem ano que o corte é 6, tem ano que o corte é 6,3. Mas eu sempre tentava mirar no 7,5, ou seja, 3/4 da prova, 75%. Mas eu não estava conseguindo bater isso no simulado, eu estava conseguindo chegar no 5, no 4, às vezes no 6 de média. E eu estava bem preocupado porque eu não chegava no top 10, nem no top 20, nem no top 30 do simulado. E eu pensava, cara, tem alguma coisa errada comigo, eu acho que eu não vou passar esse ano. Mas aí foi que eu pensei, olha, eu estou errando no simulado, mas eu estou aprendendo com o meu erro. Se eu não cometesse esses erros no simulado, bem provável que eu fosse cometer no dia do vestibular. Então, não significa que eu não vou passar só porque eu estou tirando nota baixa. Na verdade, o que eu preciso fazer aqui é fazer uma correção minuciosa e lembrar que o simulado sempre está um nível acima da prova. O simulado sempre é mais difícil. Você encontra questões na apostila do Judson que talvez nem o professor do ITA saiba fazer. Porque o papel do simulado é acabar com você, é te estraçalhar, é fazer você colocar o pé no chão e te manter humilde. Afinal de contas, uma nota alta você já acha que é o rei da física, da matemática, e já quer deixar de lado essa matéria. Então você precisa ter esse choque de realidade e aprender a lidar com questões feias, estranhas, difíceis, que você olha e você fala, cara, eu não sei nem como é que eu vou modelar uma coisa física para resolver isso aí. Você precisa perder esse medo de se deparar com o novo, porque a prova do ITA é isso. São situações novas, situações que ninguém nunca viu, mas utilizando a física, a matemática e a química do ensino médio. E quando eles usam alguma coisa muito carteada de bolso, você encontra em provas antigas alguma referência a isso. Então, se você fez provas antigas, você vai conseguir pelo menos arranhar, tirar alguns pontos de qualquer questão do ITA. Isso eu lhe garanto, tá bom? Então, você precisa se parametrizar no quê? Se você quiser ter uma dose de ânimo e motivação nesse ano, mesmo tirando notas baixas no simulado, na prova antiga. Experimente fazer a prova antiga, você vai ver que o seu desempenho vai ser um pouco melhor do que o do simulado e você já vai ficar um pouco mais animado. Isso serve para você parar de chorar, parar de reclamar tanto, dizer que não vou passar.
Você faz a prova antiga, você tem uma surpresa boa, porque você estava acostumado a fazer o simulado que te quebrava as pernas, te estraçalhava. E ele é bom para te manter humilde, mas também você não pode ficar choramingando demais. Nossa, eu sou muito ruim. Não, levanta a cabeça, olha ali as questões que você tinha condição de acertar. Você tem que abrir o simulado e caçar essas questões. Essas questões aí é que eu quero que você acerte, que você tem a obrigação de acertar, porque você já estudou o assunto, você tá bom. Questão de um assunto que você não estudou ainda é coisa para você resolver quando você aprender aquele assunto. Agora, as provas antigas, elas vão trazer ali questões um pouco mais fáceis, muitas vezes, que o simulado que você está fazendo, e elas vão te mostrar que o ITA tem sim questões que são médias, não diria questões fáceis, mas tem questões médias, e que você precisa aguçar a sua visão para encontrar elas, porque depois que você faz essas questões médias, você fica muito mais tranquilo para fazer as difíceis e consegue arranhar nelas também, tirar alguns pontos. Então, faça as provas antigas. Quando eu queria uma dose de ânimo, quando eu queria entender qual era o meu real nível, eu pegava uma prova antiga. Não tão antiga, as provas muito antigas, entenda antiga, antes de 2010, essas provas muito antigas aí, 2010 para trás, elas vão ser realmente muito fáceis. Então pegue 2010 para frente, você vai ver que as provas de 2010 até 2019, elas vão ter um nível X, e as provas de 2020 para frente já vão subir bastante desse nível, tá? E aí é bom que você vai pegando ali um ano por semana, você resolve um dia a prova de física, um dia a prova de matemática, um dia a prova de química. E aí tu vai ter um parâmetro de como que você está nos conteúdos. Newton, eu acertei menos da metade da prova. Então você realmente não está pronto para fazer as provas. Pare as provas, fortaleça os conteúdos. Você está precisando se dedicar mais. Foca em melhorar no dia a dia, nos exercícios, nas matérias, sem ligar muito para a nota de simulado, tá bom? Esse número aí, ele serve para dizer como é que você está no global, como é que você está em relação ao nível do cursinho, tá? E muitas vezes essa nota ela não vai ser justa no sentido de mostrar a sua evolução. Dia após dia você está evoluindo, mas até surtir efeito no simulado vai demorar muito, então tenha paciência. Se você está errando mais do que a metade da prova do ITA, você não está pronto ainda para fazer as provas antigas, tá? Então, pé no chão, pega um livro base, depois pega ali as apostilas do cursinho, faz as questões do ITA por assunto, aí, depois de alguns meses, teste de novo, fazer uma prova antiga. Opa, Newton, acertei mais da metade. Ótimo. Vai servir aí de motivação para você ir subindo progressivamente e aí você vai começar a ver resultado no simulado. Digamos que as questões do ITA, de 2010 até 2020, elas têm um nível um pouco abaixo ali das questões de 2020 até 2025, e as questões do seu simulado estão um pouco acima do nível das questões que estão sendo cobradas. Então, o que eu estou falando para você? Continue fazendo simulado, não fique com medo de questão estranha, enfrente, tenha autorresponsabilidade, assuma que você é ruim e que precisa melhorar, você escolheu o vestibular mais difícil do país, pare de ser covarde e não tenha pressa. Estude todos os dias, não mude o seu planejamento só para você tentar tirar nota boa no simulado. Tem gente que estuda só a matéria do simulado para ir bem no simulado e aí acumula muita matéria, não compensa não. Mantenha o seu planejamento de estudos, estude toda semana para todas as matérias, não precisa estudar para todos os professores, mas é importante toda semana você estudar alguma coisa de química, alguma coisa de física, alguma coisa de matemática, para você não ficar muito defasado. Tem professor que realmente demora 1, 2 semanas para você ter conhecimento teórico para conseguir resolver as questões dele, ou de repente você está fazendo ali um livro base para você depois conseguir ir para a apostila dele, então você não vai conseguir fazer toda semana a questão dele, tá? Mas eu queria que você fizesse toda semana algumas questões de matemática, algumas de física e algumas de química, ainda que você não estude para todos os professores, tá bom? Então faça isso que com certeza você vai se surpreender, porque depois que a gente apanha muito com o simulado, a gente começa a criar uma casca, a gente amadurece. Você está evoluindo sim, o simulado não está mostrando isso, mas no fundo você está evoluindo, sabe por quê? Platô de potencial latente. Se eu colocar um gelo em cima da mesa, a 25 graus Celsius aqui é a sala, que está ali marcando no ar-condicionado. Esse gelo não vai derreter. Aí eu aumentei para 26, não vai derreter.
Aumentei para 27, não vai derreter, 28, 29, 30. Quando eu colocar em 31 graus ali, no ar-condicionado, o que acontece com o gelo? Começa a gotejar. Quer dizer que foi a temperatura de 31 graus Celsius que fez esse gelo derreter? Não, ele já estava derretendo desde a temperatura de 25, só não estava apresentando mudanças visíveis, eu só não estava vendo isso. Então, você está tendo mudanças de nível microscópico a cada dia que você estuda. Você só não está vendo o efeito porque o simulado ele exige muita mudança até começar a surtir efeito. Então, pare de ser imediatista e estude sem pressa, tá bom? Vagas para mentoria estão abertas e eu aguardo você para ser meu aluno, seja você aluno de Turma ITA ou caso você queira medicina, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e sejam bem-vindos ao seu último ano de vestibular. Valeu!